Boa noite, pessoal! Mais uma noite, uma live especial. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Ó, já até sabem o horário, né? Eu que estou um minuto atrasada. Mas enfim, gente, uma boa noite. Prazer quem é novo no canal, seja inscritos, ó, compartilhe, tá? Todas as informações. Boa noite, boa noite. Hoje a live vai ser maravilhosa. Mais uma vez, nós vamos falar de massagem facial para ocasionar o que? Um lift imediato e relaxamento muscular. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Imagine você que precisa ir em uma festa, falar, ai meu Deus, amanhã eu tenho um casamento, eu tenho uma festa e quero ficar bonita. Você consegue fazer essa massagem, pois ela proporciona efeito lift imediato e se você continuar fazendo, você vai fazer o quê? Ter o efeito prolongado. Boa noite, gente. Vamos dar tchauzinho. Tem o melasma que eu faço, eu já fiz vários vídeos de melasma. Hoje o tema é sobre, ó, lift facial com massagem que você pode realizar na sua casa. E vamos esperar a convidada especial, tá? Só um segundinho, gente, que eu estou aqui com o diretor Luiz Guimarães. Não é melhor convidar ela? Porque eu não sei se ela sabe digitar Ela tem agora. que dar um oi. Tá, mas não é melhor digitar aqui assim, ó, para ela aparecer? Não, só ela tem que dar um oi. Tá, vamos esperar, gente, a nossa convidada entrar. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Lembrando, gente, que infelizmente nós estamos de quarentena, tá? Mas a vida tem que seguir. E o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo avaliação online. Então, você que é de outra cidade, de outro estado, de outro país e gostaria de fazer uma avaliação, tá? Online, estamos fazendo isso. É só entrar em contato conosco, com a nossa clínica, manda mensagem e vai ser explicado como que funciona a avaliação online, gente. Realmente é maravilhosa. Para você que tem acne, tem manchas, tem melasma, envelhecimento precoce, alterações tanto no rosto quanto no corpo. Então, corre lá e participa dessa avaliação online. Tenho certeza que você vai gostar, porque são várias dicas, ó, maravilhosas. Gente, uma boa noite para todo mundo que está chegando. Muito obrigada pelo carinho. Vamos ver, da onde vocês estão falando? Provavelmente, novamente, do Brasil inteiro e do mundo também, né, Brasil. gente? Ok. Nossa convidada? Já ativei aqui para a convidada chegar e olha. Oiê! Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem e Tudo, você, um prazer Patrícia? em revê-la. Igualmente, tudo Ó, quanto tempo bom? faz, hein? Faz muito tempo. Quanto tempo, Patrícia, que você foi minha Bom, aluna? assim, pessoal, para quem não sabe, essa é a Maria de Fátima. Ela é professora também, tá? E ela foi a minha professora, eu acho que o quê? Quase uns 6 anos atrás, coisa assim, 5, 6 anos Quando foi, atrás, gente. há quanto tempo você terminou o curso? Uns seis anos atrás. Você vai fazer isso, vai fazer seis Exatamente, anos. exatamente. Então, Então, você seis me foi anos aluna no atrás, primeiro, isso, no eu primeiro, no concluí. primeiro semestre da No universidade, não primeiro é isso? semestre, gente, de bacharel em Isso, estética, ela foi exato. a minha mentora, gente. Ela é maravilhosa, com um reconhecimento assim, ó, espetacular. Ela é Ah, uma linda. excelência, ela é um fenômeno na área da estética. Se apresenta Ah. então, Maria de Fátima, e um prazer Então, em meu nome é revê-la. Maria de... Meu, igualmente. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Feliz de a gente falar sobre um tema que me encanta, que é a massagem, que é a automassagem. Inclusive, esse foi até o módulo que você fez comigo na universidade. Meu nome é Maria de Fátima Lima Pereira. Eu primeiro sou formada em educação física, sou pedagoga também. E acabei veredando para a área da estética já há 40 anos. Eu fiz meu curso de estética nos anos 80. Tenho mestrado na área de comunicação em audiovisual pela universidade, professora da graduação da Universidade Anhembi Morumbi, da pós-graduação da Universidade Anhembi Morumbi. E assim, o meu intuito sempre é falar e aportar conhecimento e de que forma que a gente pode orientar o cliente, orientar o profissional nas melhores práticas profissionais e principalmente nesse momento
onde todo mundo está fazendo lives, a gente tem tido uma troca muito grande de informações, e isso me encanta, e essa busca pelo conhecimento, e até uma coisa que eu quero saber de você, se nós estamos falando para público profissional ou principalmente para público leigo, porque aí a gente vai usar uma linguagem mais adequada para o público leigo. Certo. Aqui no nosso canal são ambos, é misturado. No entanto, a grande maioria é leigo, mas sim, Tá. tem uma boa parcela de profissionais de ambas as profissões da área da saúde. Tá. Então eu vou procurar falar de uma forma mais coloquial para que a gente possa fazer com que quem nos ouve faça Sim. da automassagem o uso desse recurso como um incremento no seu dia a dia, na aplicação de um produto cosmético ou na preparação da pele para um produto cosmético final, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para as suas atividades, para a sua caminhada, atividade física. Enfim, vamos começar a falar. Tá. Você tem um espaço, né? Você realiza as massagens nos seus pacientes? Sim. Olha, eu tenho uma clínica de estética aqui na Vila Nova Conceição, eu falo da minha casa, eu moro em Moema, e meu consultório eu já tenho ele há mais de 20 anos, mas trabalho na área da estética há 40. Eu estive durante 20 anos trabalhando com equipes médicas, eu atendi durante muito tempo, não só São Paulo, como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu atendi mais de 10 anos e eu fazia, durante muito tempo eu fiz ponte aérea, São Paulo e Rio, até que ficou impraticável pelo número de pacientes que eu atendo aqui, continuar do Rio de Janeiro. Mas enfim, dou muitas aulas, muitos cursos profissionais, ensino muitas técnicas de massagem, de ginástica facial também para os pacientes, para os alunos, né? E eu sou, por formação, uma professora. Então, a mim me encanta não só o ensinar, como realizar dentro da minha cabine de estética o atendimento propriamente dito na estética. Então, eu atendo pacientes, eu tenho parcerias com muitos médicos, são muitos anos de atendimento, né? Então, eu já estou atendendo, Patrícia, a quarta geração de muitas famílias, né? Eu comecei atendendo lá o adolescente, a mãe do adolescente, o adolescente que hoje já é casado, já está trazendo seus filhos, então são muitos anos atendendo. Então, eu tenho uma experiência bastante gostosa nessa área e me encanta buscar e conhecer e aprender sempre, e eu parabenizo o caminho que você adotou, né? Então eu fico muito feliz porque eu me lembro muito bem do quanto excelente você foi de aluna na época, naquele nosso primeiro semestre, né? A sua dedicação, a tua busca pela informação, isso é fundamental para fomentar um bom profissional da área da estética, né? E para que a gente possa desempenhar qualquer atividade, em qualquer ramo da nossa vida, quer na área de saúde, ou para profissional, ou para pessoas que estão nos assistindo, que não são profissionais da área, que querem usufruir do benefício daquilo que nós vamos ensinar hoje, é fundamental que a gente tenha a busca pelo conhecimento, determinação, obstinação, disciplina, pontualidade, né? E prazer em fazer as coisas bem feitas. Então, eu sou um profissional das boas práticas. Você lembra lá o quanto eu era rigorosa em sala de aula? É isso que eu ia falar. Eu já ia falar. Bom, o meu amor já existia, mas assim, o interesse foi sendo criado, construindo cada vez mais por profissionais, entendeu? Como você. E eu lembro de ti, assim, além de ser uma excelente professora com conteúdo maravilhoso, uma inteligência impecável, você ter aquele tiquinho, sabe, ser general, hora correta, limpinha, organizada, etc. Então, assim, para quem está iniciando é fundamental. Algumas não gostavam, mas eu acho isso muito, muito interessante, entendeu? Exatamente, porque assim, principalmente. ensina a pessoa a se ser o quê? Se reeducar. Hoje em dia a disciplina é tudo. Exatamente, e principalmente agora com essa questão da biossegurança, é fundamental para aqueles que são profissionais e para aqueles que são usuários do serviço na área da estética, o olhar mais apurado com relação às boas práticas e com relação aos cuidados de biossegurança. Então, a relação da higiene das mãos do profissional, o profissional ficar atento à higiene das mãos, dos pés do paciente,
A gente hoje, nós estamos no movimento de não entrar com sapatos da rua dentro do ambiente de trabalho, ou seja, a gente higieniza também as mãos dos nossos pacientes com álcool gel. O quanto o profissional tem que estar atento à utilização dos lençóis únicos para o seu paciente, a higiene correta das mãos, e hoje, mais ainda, né, Patrícia, o rigor está sendo maior ainda com relação às questões da pandemia, né? Então, a gente vai falar sobre um tema que é muito divertido, né? Um tema que é muito, que a mim me é muito grato, me encanta muito, que é o autocuidado. E aí, já veredando um pouquinho para a questão da automassagem, eu acho fundamental que essas peles gozem de saúde e que elas não tenham nenhuma anomalia, de tal modo que possa receber uma massagem, uma automassagem na pele. O que é isso, Patrícia? Então, pacientes com pele excessivamente oleosa, dos pacientes com acne, pacientes com rosácea, que é aquela fragilidade capilar, pacientes que têm uma dermatite de contato, que estão fazendo uso de um peeling prescrito por um médico, ou seja, com uma pele que frequentemente descama ou está sensibilizada, há de se ter cuidado ao massagear essa pele, porque a gente pode sensibilizá-la. Então, isso é muito importante para quem nos escuta, que a gente observe essas questões que eu acabo de destacar. Então, assim, eu tenho uma espinha, Patrícia, eu tenho uma espinha só, posso fazer massagem? Sim, se você não tocar naquela pústula, naquela espinha, ok. Ai, mas Fátima, a pele é muito, muito, muito oleosa, e às vezes ela é acometida de muita produção de comedão, ou seja, cravos. Às vezes, quando eu aplico um produto cosmético, minha pele no dia seguinte fica mais oleosa, ou de repente eu começo a ver aquela minha testa toda empipocada, que são as pápulas. Posso fazer massagem sobre essas peles, sobre essas áreas? Não. Então, assim, a gente precisa ter um olhar cuidadoso para eleger como manipular a pele de forma adequada. Porém, vamos supor que eu tenha uma pele que esteja com alguma anomalia, por exemplo, uma dermatite, uma sensibilização para o uso de algum produto, ou com acne. De repente, mas eu poderia passar um produto adequado para a área dos olhos? Sim, desde que não invada as áreas acometidas por lesões. Porque, afinal, você tem que usar produto adequado para o seu tipo de pele. E eu acho, não é isso, Patrícia? Certo, é corretíssimo. Você falou, tá falado. Mas, Me interrompe. Também, assim, se a pessoa tiver com febre, né, no momento, por causa, né, nesse tempo o bichinho tá picando, o vírus tá ruim, se tiver com febre ou com alguma inflamação local, também é descartado, correto? Não, também descartável. E principalmente, isso não só na automassagem, porque você pode continuar aplicando o seu produto, mas quer nos procedimentos de cabine, se você está acometida de algum mal, de um mal-estar, de um inchaço anômalo, de uma febre, de calafrios, fique em casa. Fique em casa, não faça uso de nenhum serviço dessa natureza. Porém, se você tiver disposição, você até poderia aplicar os seus produtos de uso diário, os rotineiros. Mas às vezes com febre, com mal-estar, você quer mais ficar na cama, quietinho, né? E às vezes os produtos ficam meio que de lado. Então, a gente vai pedir sempre que, de qualquer forma, você elegendo, eu não sei exatamente o horário de banho, ou pela manhã ou pela noite, e principalmente se for à noite, que a gente faça a higiene noturna na pele, né? E, em hipótese nenhuma, dormir com uma face com a sujidade da rua, ou com acúmulo de maquilagem. Então, assim, evitar dormir com a pele suja. Você pode até, excepcionalmente, porque está muito cansada ou não está disposta, dormir sem algum produto, mas tentar higienizar a pele é fundamental, principalmente nesses momentos, agora que você dá uma saidinha para ir no supermercado, às vezes você dá uma saidinha para ir numa farmácia. Então, assim, o banho, a retirada da roupa rapidamente, pelo fato de você ter ido para a rua, deixar o sapato no hall de entrada da sua casa, já ter um chinelo para vestir, imediatamente já tirar aquela roupa que você usou na rua, lavar sua mão com água e sabão. Lembra lá das nossas aulas de higiene
das mãos, Patrícia, ou seja, tudo que a gente viu dentro do curso de estética está sendo fomentado, o quanto a gente falava, a higienização das mãos até o cotovelo, limpa de frente, limpa unha dele, lembra disso tudo? O quanto Sim. a gente falava da higiene, às vezes... eu não digo você, mas às vezes os alunos falam assim, mas quanto exagero, imagina. Mas assim, entre as unhas, entre os dedos, e às vezes a gente esquece do polegar, no antebraço, no punho, às vezes fica resíduo de sujidade do meio ambiente ou de algo que você toca, então pode sim ser comprometedor para a tua saúde. Mas o mais importante, que eu acho que desse nosso bate-papo, é a gente falar da importância da massagem, da automassagem, o que ela pode aportar na sua pele, não é mesmo, Patrícia? Sim. Qual que é a Fale. diferença, na verdade, assim, como, né? Explicar certinho para o nosso público, como se deve passar o creme na pele de uma forma correta, e porque passar creme para a permeação dos ativos, aumentar a troca metabólica, o fluxo sanguíneo é uma coisa. E como se faz uma massagem com efeito lift para dar uma estimulada, até mesmo assim, no tono muscular, ocasionando um efeito lift. É possível um exemplo? A pessoa, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento amanhã, se massagear e ocasionar um efeito lícito, sabendo que é um efeito, mesmo Sim, que seja Cinderela instantâneo, mas ao longo do prazo já não é Cinderela, porque nós estamos exato. estimulando e o corpo ele consegue entender esse estímulo melhorando o tônus, tanto muscular quanto tissular. Qual é a diferença de Exatamente. apenas passar e também fazer a massagem da forma correta? Exato. Sabe o que eu acho importante a gente referendar algo muito importante, por que da formação da ruga e o que tem a ver com o envelhecimento, e aí em seguida eu já começo a falar sobre a questão da aplicação. Sim. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uns espaços, eu vou dar um exemplo, você prefere apertar a bochecha de uma senhora de 80 anos ou de uma criança de 8 anos de idade? Se a resposta for da criança de 8 anos de idade, da vovó é porque ela é gostosinha, simpática, ok. Mas se a gente for falar tecnicamente, eu vou preferir tocar a bochecha de uma criança. Por quê? Porque todos os espaços intercelulares estão preservados, estão preenchidos. Todas as camadas celulares, elas estão infladas, cheias de colágeno, elastina, reticulina, com seus líquidos, a sua circulação, o seu sistema linfático, tudo funciona para e passo, ou seja, está tudo muito bom. À medida que a gente vai envelhecendo, vai havendo um achatamento dessas células, eu vou perdendo a capacidade de reparação hídrica, de reparação de colágeno, de elastina, reticulina. É como se tivesse passado dentro da minha pele um gato que movimentou um novelo de lã e fez lá uma bagunça dentro da minha pele. Eu estou fazendo uma analogia para você entender que é como o nosso colágeno se comporta com uma tremenda de uma organização e você pode fazer o que for, às vezes não tem como retomar. Então, por isso, quanto mais cedo a gente cuidar dessa pele, quanto mais adequadamente você eleger os produtos, quanto mais você fizer movimentos de forma passiva e ou ativa, eu vou mostrar para vocês o que é isso, melhor. E aí a gente tem um agravante. Por exemplo, eu como professora, eu tenho o hábito de falar muito. Ao falar muito, eu contraio muito o orbicular da boca, o que faz com que a minha idade... Eu já estou passando, mês que vem eu já faço 63 anos. Então, eu já tenho o achatamento dessas fibras, o achatamento e uma desorganização desse colágeno. Então, eu preciso, o tempo inteiro, me auto-reparar, me auto-massagear, para fazer com que o vício mímico que eu tenho, que é contrair a boca ao falar, que é contrair a glabela ao reforçar um pensamento. Quando eu estou preocupada, eu elevo a testa numa ação de reforço daquilo que eu estou querendo transmitir. Isso tudo faz com que eu adquira gestos mímicos, que são chamados vícios mímicos. Ou aquele indivíduo que dorme sempre do mesmo lado e amassa um lado do rosto. Aquele que mastiga muito o chiclete, mastiga muito o tempo inteiro e fica só com uma automastigação só de um lado. Ou a preferência que eu tenho por mastigar de um lado faz com que grupos musculares
antagônicos ao da movimentação da mastigação, trabalhem mais do que outros. Com isso, eu ganho as linhas nasogeniana, eu ganho as linhas da glabela, eu ganho as linhas da região horizontal, eu ganho linhas por ação da gravidade que me empurra para baixo o tempo inteiro. Isso acelera todo o processo de formação de ruga. Portanto, vou te dar um exemplo. Fala. Você mencionou a sua idade, todas as pessoas estão te elogiando, tá? Falando para você que está de parabéns. Obrigada. Mês que vem, dia 8, eu vou fazer aniversário em casa, em quarentena, porque nós vamos até dia 10, né? A princípio, 63 anos eu vou fazer. Já tenho neta, filha de 35 anos, uma mãe esteticista também. Então, assim, tem uma vida aí toda cuidando, né? Muito legal. E Então, sabe, parabéns Patrícia, adiantada, tá bom? Ah, muito obrigada. Então, por exemplo, eu acabei de sorrir, não é verdade? O que aconteceu com o meu olho? Eu fiz uma contração do orbicular dos olhos. O que eu fiz com essa musculatura? Não sei se vocês estão vendo. Eu fiz uma hipercontração, eu fiz uma retração do tecido. À medida que eu envelheço, essa retração ela não faz com que o olho volte ao normal. E aí a linha, de forma passiva, com o meu rosto em descanso, ela marca o meu olho. Isso para todos os músculos. A questão do rosto é que nós temos muitos músculos e um está inserido no outro, diferente do braço. Por exemplo, quando eu faço um movimento do braço, eu tenho uma articulação no meu cotovelo que faz com que eu eleja somente o bíceps para trabalhar. Se eu faço o movimento contrário, eu trabalho o tríceps. O bíceps descansa e o tríceps trabalha. No rosto não acontece isso. Por quê? Porque todos os músculos estão em movimento. Então, por exemplo, eu sorrio. Muito bem. Eu trabalhei o meu masseter, a minha bochecha. Ela se fortaleceu ao executar o movimento. Porém, o olho contraiu. Então, eu trabalhei a bochecha, foi muito bom, até gimnicamente falando, mas eu piorei a contração do olho. Então, o que a gente deveria fazer antes de entrar na massagem? Eu fazer o movimento contrário. Lá na ginástica, quando você faz muito bíceps, depois o professor não manda fazer tríceps? Se eu faço muito abdominal, o professor depois não manda grupar o corpo para relaxar o abdômen? Se eu abaixo muito o corpo para fazer um movimento de flexão, depois eu não faço o movimento contrário para fazer a compensação? Aí eu pergunto para você, alguém faz a compensação quando dá um sorriso? Então, o ideal seria, após dar um sorriso, fazer a compensação. E qual seria a compensação? O movimento contrário. O movimento contrário faz com que aquele músculo que contraiu, que foi o antagonista ao agonista que exercitou, quando eu faço o movimento contrário, eu relaxei o músculo sob contração e alonguei. Eu fiz o movimento contrário ao da contração. Então, teoricamente, eu deveria trabalhar à medida que eu elevo a minha sobrancelha, eu deveria fazer um movimento contrário. À medida que eu contraio uma pálpebra, eu contraio a outra, então eu alongo uma e contraio a outra. Na hora que eu subo a bochecha, eu deveria alongar. Na hora que eu contraio a boca, eu estou formando as linhas do contar ao redor do lábio. Eu deveria fazer o movimento contrário, mastigar o cantinho da boca, ou abrir um sorriso. Se eu abro o sorriso, eu compenso. Então, isso para dizer para vocês que eu tenho que conhecer muito bem o meu rosto para saber como eu vou tocá-la na hora da massagem. Por exemplo, eu movimento muito a região frontal ao falar, porque isso me reforça uma abordagem que eu quero fazer. Por exemplo, menina, não faça isso. O que fiz eu? Contrair a testa para cima. Se eu executar movimento ascendente, o que vai acontecer? Eu vou reforçar a linha de contração ascendente. Então, para quem contrai muito a testa para cima, tem que fazer movimento de abertura e trazer
para a têmpora. Então, você tem que ir para frente do rosto e começa a falar com você no espelho. Para frente do rosto, para frente do espelho e começa a falar com você. E começa a se perceber se ao falar você gira o rosto só para um lado. Começa a perceber se quando você fala você levanta só um lado. Começa a perceber quando você sorri, se você sorri mais com um olho do que o outro. Porque se você trabalha um grupo muscular mais do que o outro, aquele que trabalha menos é o que tem que ser trabalhado mais. E aquele que trabalha demais, você tem que alongar para que ele relaxe. Eu não sei se está complexo isso que eu estou explicando. Essa live ela fica normalmente gravada por 24 horas. Patrícia, se você quiser, eu tenho como salvar essa live em forma de vídeo. E você pode subir essa live depois para a tua página. E eu posso subir para a minha página também. Porque é fundamental que as pessoas compreendam. Porque às vezes eu posso fazer uma aplicação de um produto neste sentido, do orbicular do olho, mas eu também posso fazer no sentido contrário, porque o olho é uma órbita. Eu posso trabalhar o orbicular da boca nesse sentido, direita para esquerda, como eu posso trabalhar o movimento contrário. A única coisa é que eu não posso passar creme formando a ruga. Então, o que eu faço, por exemplo, na pálpebra? Eu faço um V. Eu seguro a pálpebra com uma certa pressão e eu quero trabalhar o sentido contrário ao da ruga. Neste movimento, eu estou fazendo um exercício para aplicação do produto. Mas, se eu for no meu dia a dia aplicar produto, eu vou trabalhar de uma forma mais suave e posso trabalhar com tamborilamentos sem descolamento do tecido. O problema da automassagem é quando a gente descola o tecido. Descolar significa eu movimentar o tecido. Se eu sustento o movimento aqui, eu posso fazer um movimento de deslizamento. Se eu deslizo aqui, eu estou descolando o tecido. Esse deslocamento, ele é prejudicial. Certo. Fala, A Patrícia. massagem ela deve ser realizada com creme ou sem creme? Depende. Com creme, eu vou ter um maior deslizamento. Sem creme, eu estou completamente sem creme. Eu consigo sustentar a minha mão sem que ela deslize. Então, eu posso trabalhar uma pressão na execução do movimento e eu aplicar produto depois. Se eu tenho tempo agora nessa quarentena, eu posso me dedicar a trabalhar a musculatura, a pele e a musculatura sem produto. Depois eu venho aqui e aplico o produto com a mão leve. Se você lança a mão de movimentos que envolve pressão, olha só a pressão que eu estou fazendo na parte interna do rosto. Eu estou formando papo, eu estou descolando o tecido. E se eu descolo o tecido, agora, se eu for jovem, não vai aparecer o descolamento. Mas lá na frente, quando eu estiver mais envelhecida, eu repetir diuturnamente, diariamente esse movimento, eu vou estar acentuando a formação da ruga. Então é fundamental. Às vezes eu vejo nos YouTubes, nas redes sociais, que eu acho fundamental que a gente oriente o cliente. Mas, às vezes, o profissional que orienta, ele precisa conhecer muito a questão da anatomia muscular e dar essas pequenas dicas de como você tem que apoiar as mãos sobre determinadas regiões. Por exemplo, eu contraio muito a glabela quando eu falo, vocês estão vendo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar a abertura da minha linha com a força igual e contrária para que eu trabalhe a memória muscular de relaxamento e não contrair. Então eu tenho que executar o movimento contrário à da pressão exercida pelo gesto mímico. Então, Patrícia, isso é fundamental. Por exemplo, aquelas pessoas que formam aquela ruguinha aqui no nariz, principalmente quem usa óculos, que fica o tempo inteiro pressionando. Eu tenho que segurar
parte do nariz. E alongar, deslizar. Eu estou sem produto. Eu estou deslizando, eu estou incrementando e acelerando o processo circulatório. Quando eu trabalho a circulação, Patrícia, eu inflo. Deixa eu desligar aqui, peraí. Eu inflo o sistema. Eu trago mais água para o meio. Eu aumento o aporte sanguíneo. É a mesma coisa quando você atrita com a mão sobre uma região, que é diferente da drenagem linfática, que eu não posso atritar. Quando eu mobilizo o tecido, eu promovo o aquecimento. Quando eu promovo o aquecimento, eu trago mais líquido, mais glicosaminoglicano, mais estimulo ATP, adenosina trifosfato. Eu faço uma mobilização circulatória de tal monta que esse tecido, é como a gente faz a massagem. Você levanta depois de uma massagem corporal, o tecido parece que ficou liso. Nossa, cadê minhas depressões na perna? Elas desapareceram. Por quê? A massagem mobilizadora, estimuladora, ela traz líquido para o meio, ela estimula a circulação, ela traz mais sangue para o músculo, então você tem momentaneamente algo que inflou. Por isso da importância de a gente executar todos os dias, e o efeito cumulativo faz com que a gente retroceda e trabalhe melhor as linhas de expressão. Sim, Uau. eu tirei os comentários porque estava assim de pessoas pedindo para tirar, entendeu? Como Tá tinha bom. muitas e muitas pessoas pedindo que elas gostariam de te ver melhor, daí eu tirei os comentários, mas no finalzinho eu Exatamente. retorno, Tudo depois eu bem. retorno, depois da massagem eu retorno os comentários. Então vamos lá, Exato. digamos assim que eu tenho uma festa amanhã, ou até mesmo no mesmo dia. Como que eu realizo uma massagem com perfeição para ter efeito lift? Primeiro, vamos começar pelo pescoço. Aliás, antes de começar pelo pescoço, você precisa relaxar cintura escapular. Nenhuma massagem relaxa ou trabalha a musculatura se você não relaxa cervical e trapézio. Então, eu preciso, de alguma forma, me automanipular nesta região para relaxar. Como a live tem tempo, eu só vou dando dicas, tópicos para vocês depois lembrarem. Então, relaxa esta região. Começa também relaxando o centro do peito. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho aqui o meu celular para que elas vejam. Ó, estou baixando aqui um pouquinho. Essas linhas que formam, principalmente se você vai usar um decote, essas linhas que se formam de forma vertical, e eu já sugiro que a gente massageie o movimento contrário, abrindo essas linhas. E, se possível, se você não tiver um companheiro, ou se você achar que dá, dormir com um travesseirinho pequenininho, daqueles de bebê no meio do peito. Evita com que um peito não caia sobre outro, formando as linhas. E justamente as linhas se formam pelo envelhecimento cutâneo, embora tenha muita gente jovem que já tem essas linhas, e também pelo peso do peito que cai sobre o outro. E aí as linhas se formam e fica feio. Então começa massageando essa região. Segundo, venha para o pescoço no movimento anterior e ascendente. Agora, não trabalhe levantando o queixo, trabalhe com o queixo paralelo ao solo. Então, trabalhe fazendo este movimento. E, ao mesmo tempo, sustenta aqui. Desliza, só para trabalhar a lateral do pescoço. Desliza, pescoço. Vocês estão vendo que eu estou segurando a musculatura do rosto? Porque senão eu vou deslocar o tecido. E aí eu estou descolando o tecido, eu vou aumentar a formação de linhas. Então eu sustento e vou para a lateral. Volto e desço. Eu posso repetir algumas vezes, de tal modo que você vai deixar o pescoço, inclusive com um certo rosado. E esse rosado te mostrou que você estimulou a circulação, o que é muito bem-vindo. Ao final, você aplica os produtos, a permeabilidade num tecido aquecido é muito maior. Muito bem. Mas mais ou menos quantas vezes? Porque às vezes a pessoa está bem bronzeada e não consegue perceber esse vermelhinho. Exatamente. Olha,
a gente espera que as pessoas evitem o bronzeamento no rosto, porque o excesso de bronzeamento acelera a produção de radical livre, além do que leva a uma degradação do manto eridolipídico, além do que acelera o envelhecimento. Então, assim, toma sol no corpo, protege colo, mãos, pescoço, porque aí você vai ficar com um colo, com um rosto jovem. O meu só não é mais jovem porque eu fui jogadora de praia, jogadora de voleibol de praia. Então eu fui rato de praia também. Então eu tive que fazer opções na minha vida profissional, porque como eu posso orientar o meu cliente se eu chego segunda-feira bronzeada no consultório? Então, o sol é extremamente importante, ele sintetiza a vitamina D, ele fortalece os ossos, o cálcio nos ossos, mas com moderação, gente, isso é importantíssimo. Muito bem. Então, Marcelo, o que eu quis dizer é o seguinte, desculpa. Se a pessoa tem um fototipo alto, digamos 5, ela não vai perceber hiperemia. Quantas vezes, não. mais ou menos? Ela vai perceber um rubor, ela vai perceber calor, Patrícia. Quando a gente está falando em Sim. fototipo 4, 5 e 6, nós estamos falando numa pele mulata, numa pele de mulata para negra. Então, ela vai sentir calor. Só o fato de você tocar na pele, você vai sentir calor na pele. Isso te remete ao estímulo circulatório, ok? Isso num fototipo alto. Muito bem, trabalhamos pescoço e lateral do pescoço, que é a área do esternocleidomastoideu. Você pode começar a trabalhar no sentido devagar. Se você trabalha devagar, você não descola o tecido. Se você quer uma atividade muito mais contundente, aí sim você vai ter que frear o tecido aqui e vai para a lateral. Então, eu sempre sugiro 3 repetições de 10 movimentos, para você começar a atingir minimamente um pouco de hiperemia local. Segura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mesmo você repete do outro lado. Agora, o que eu sugiro? Que se você começou do lado direito, faça as 3 repetições do lado direito. Por quê? As repetições vão te levar a um aumento circulatório mais rápido. Porque se você trabalhar primeiro um lado, depois do outro, quando você voltar para cá, você já perdeu o calor. Então, a gente precisa fazer a manutenção do calor. Por isso, eu sempre trabalho um lado do rosto e depois o outro. Tá bom? Por quê? Porque a gente vai tendo uma ruborização que vai acontecendo de forma ascendente do lado que você vai trabalhar. Inclusive, essa é uma sugestão, inclusive, que eu dou para o profissional de estética que trabalha na cabine, ao executar uma massagem ativa, que trabalhe uma hemiface primeiro. Porque quando você fica um lado e o outro, vai para lá e para cá, você não consegue atingir o calor necessário. Contraindicação, pessoas com rosácea, tá? Rosácea, rubor na pele, aquela que só de você falar assim, você chegou, ela já fica vermelha. É só de você falar assim, vou ficar brava com você, ela já fica vermelha, é rosácea, não pode fazer. Aquela que toma vinho tinto, fica vermelha, rosácea. Aquela que sai do banho e já sai roxa de vermelha, ou faz atividade física, fica muito vermelha, automassagem não, é drenagem linfática. Aí é outra aula em outro momento. Tudo bem, gente? Muito bem. Trabalhei a lateral do rosto, segurei. E vou para a lateral. Muito bem. Vamos para o lábio, tanto inferior como inferior, superior como inferior. Sabe aquelas ruguinhas, o código de barra que forma? Gente, repete, 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 repete. Repete, repete, repete. Muitas vezes, muitas vezes. Você vai ver. Começa a fazer aí você na sua casa. Começa a repetir. Patrícia, faz aí. Faz aí. Vai na bolsa. Começa, veja acima do teu lábio, sem deslocar a bochecha. Ó, você tá vendo que eu tô segurando a bochecha com o polegar, ó? Ó, segura. Só o lábio. Se você está aplicando uma resistência e uma força, você deve estar começando a sentir calor, Patrícia. Está começando a sentir calor na boca? No lábio? Sim. Se você está começando a sentir calor, vocês vão ver que o meu lábio fica mais aberto.
Repete, 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 O batom repete, borrou repete. tudo. Desculpa, tudo bem, nós estamos trabalhando pro bem da massagem. Eu também, tá saindo meu batom, minha maquiagem, tudo bem. Repete, 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 repete a mesma coisa, da mesma forma embaixo. Voltamos pro lado que a gente estava trabalhando. Sustenta e burro. Segura, segura a linha, o bigode chinês. Segura. Ó. 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 Você tá vendo que eu não tô descolando o tecido pro lado? Ó, segura, Patrícia. Ó. E vem até a metade da bochecha. Vem até a metade da bochecha. Isso, Patrícia. Isso. Muito bem. Tira a mão de sustentação e vem até o meio da bochecha. Muito bem, segura. Agora vai pro restante. Ah, vai indo parcial. Sabe por quê? Porque quando você vai direto, você contrai o olho. Então, eu melhoro a musculatura zigomática e pioro a do orbicular dos olhos. Então, o que eu quero dizer para você não descolar o tecido. Então, divida em duas partes. Primeiro, você pode trabalhar linha nasogeniana, o do bigode chinês. E se vocês observarem só um pouquinho o que eu estou fazendo, a minha linha já levantou. Segura aqui, vai para a metade. Não descola o tecido. Vem para a metade, faz o restante. Agora, segura com força tudo. E aí, sobe direto. Sobe direto. Sem descolar o tecido do olho, sem mexer no orbicular. Tá dando para entender, Patrícia? Sim, claramente. Tá? Muito bem, fizemos lábio, fizemos contorno da face, fizemos zigomático, são bem simples. Vamos para a pálpebra? Sustenta a pálpebra. Você tem que fazer na frente do espelho, porque às vezes a gente sustenta a pálpebra e levanta a testa. Sustenta a pálpebra, teu queixo vai ficar paralelo ao solo. Faz o movimento contrário ao da linha. A sua mão de sustentação leva para o cabelo. Faça o movimento contrário. O que eu estou mostrando aqui não é uma aplicação de creme. São exercícios para que você vai na tua balada mais esticadinha. Exatamente. Okay? Efeito bíceps imediato, entendeu? Quer ficar, exatamente. Ó, linda? Se vocês observarem, esse meu olho esquerdo, ele está um pouquinho mais aberto que o direito. Que eu acho que para vocês corresponde ao lado direito. Esse meu olho, ele abriu um pouquinho mais, só pelo fato de eu ter trabalhado essa região. Vamos supor, o que você tem que olhar? Aonde estão os seus maiores gargalos de ruga? Eu sugeri 3 repetições de 10. Você poderia fazer mais vezes? Sim. Há algum mal nisso? Não. Desde que você faça também o movimento contrário do outro lado. Agora, cuidado com a força que você exercita para não deixar a área roxa, pelo amor de Deus. Porque se você coloca uma força excessiva, você pode provocar um dano cutâneo. E o mais importante dessa movimentação, Patrícia, é a gente não descolar o tecido. Sim. E às vezes a gente não toma cuidado com isso, Patrícia. Então, quando você der as suas aulas, reforça isso. Porque o descolamento leva à contração de outras áreas. Por quê? É mais ou menos quando a gente sorri ou quando a gente está triste. Aqui estão todos os músculos depressores da boca. Quando você fica triste, a primeira coisa que cai é o bigode chinês, fica com aquela cara de bulldog. A bochecha cai. A gente sabe que quanto mais você sorri, mais grupos musculares você trabalha, mas mais formação de linha você forma na área dos olhos. Porque se eu fico constantemente sorrindo, olha como é que fica meu olho. Contraído o tempo inteiro. E aí vai ter uma hora que essas rugas,
elas não conseguem ficar na sua posição natural sem demonstrar a formação propriamente dita. Eu dou bastante risada, mas quando eu sorrio, eu coloco o dedo aqui e sorri. Então, mas aí como é que a Eu gente vai seguro. sorrir numa festa, segurar o olho? Não dá. O que é importante é que, de alguma forma, você vai para a festa à noite, mas no dia seguinte, você trabalha essa musculatura, porque a musculatura ela tem memória. É como você aplicar produto todo dia. É como fazer atividade física todo dia. O teu corpo, ele pede produto, ele pede exercício, ele pede uma manipulação manual na face. E aí você vai trabalhando de tal forma que você vai sentir falta de não executar movimento. Então, isso que nós estamos fazendo chama-se uma atividade física passiva. Por quê? Porque depende da minha mão para execução. O que é uma atividade ativa? Exemplo, sou eu colocar as mãos no canto do lábio e eu executar o movimento contrário. Isso a gente chama de um movimento ativo. Passivo é quando eu preciso da minha mão para execução. Quando eu estou executando, que é de forma isotônica, isso é um movimento ativo. Ativo. Isso aqui é passivo. Então, se a gente mescla um pouquinho, eu acredito que talvez na sua página deva ter até uma aula de ginástica facial. É importante porque a gente pode mesclar e juntar as duas atividades, a muscular e a tecidual. E aí, quando você me perguntou logo no comecinho sobre a questão da flacidez muscular e tecidual, a muscular a gente melhora com ginástica. A tecidual a gente melhora com manipulação manual. Então isso é super importante que você execute no teu dia a dia. Vai para frente do espelho, você vai levar aí 10 minutinhos. E aí na sequência, depois que você estimulou, aplica produto. Muito bem, fizemos pescoço, fizemos corpo externo, fizemos região anterior do pescoço, lateral, fizemos contorno do mento, mandíbula, fizemos um pouquinho da linha nasogeniana, trabalhamos a região que envolve o procero, que envolve canino, que envolve é a musculatura que faz com que a gente contraia. Sabe um outro exercício muito interessante? Que à medida que a gente vai envelhecendo, o lábio vai ficando mais fino. Faça esse movimento. Eu vou ficar de lado para vocês verem. É isso que eu ia falar. Para essa região as pessoas reclamam bastante. Olha aqui. Trabalha a parte baixa, básica do nariz. É aqui que o médico, quando faz a toxina botulínica, ele aplica aqui. Por quê? Porque a gente vai tendo, à medida que a gente envelhece, essa musculatura, ela sofre uma queda. E com a queda, ela traz o lábio para baixo. E quando ela traz o lábio para baixo, a gente tem também uma diminuição da arcada dentária e diminuição dos espaços de gordura, de tecido adiposo nessa região. Então a gente fica com uma boca muito parecida com a boca da avó. Fina. Então, ó. Junta indicador e polegar. Segura no lábio e não faz isso, porque você está descolando o tecido. Gruda um dedo no outro e ó. Vocês estão vendo eu descolar tecido? Não. Faz esse movimento e este movimento. Gente, desculpa, porque eu estou perto do nariz e estou mostrando movimentos para vocês. Então, não estou passando álcool na mão, o que deveria ser muito interessante. Mas a gente não tem tempo agora de passar álcool na mão. Mas só para mostrar a vocês que se eu levar o meu polegar e dedo indicador, se eu levar a boca, neste momento, álcool na mão. Tudo bem, gente? Tudo bem? Patrícia, o que mais? Me fala. Ok. Isso daí foi a massagem
Cinderela lá para ir, igual uma Cinderela, toda lindona para festa. E como que se aplica o creme no dia a dia? Ah, vou aplicar agora, a partir de hoje, todos os dias, de manhã e à noite, vou aplicar meu creme no meu rosto, da forma correta. Porque tem Exatamente. pessoas que fazem assim, ó. Coloca o creme, passei o Para creme. baixo. Tá Não. linda. A gente tem que respeitar. Posso sugerir uma coisa? Em algum momento, manda para os teus espectadores um mapa do músculo, só para eles mostrarem, só para eles saberem que a maçã do rosto, ela vai em direção a essa musculatura do masseter. Que a região mento-mandibular para cima, mento, mandíbula, ela vem para cima e para lateral. É impossível você ficar passando creme nesse sentido, né, Patrícia? Mas sempre movimentos do centro em direção à região pré-auricular. Movimentos do centro da glabela em direção ao contorno dos olhos. Se você quer estimular um pouquinho com o teu creme na ponta do dedo, movimento contrário ao da linha. Se você quer aplicar na região frontal com as mãos leves, ascendente em direção ao cabelo. Se a sua testa subir demais, você traga o movimento em direção à região temporal. Trabalhe um pouquinho na região da glabela. Círculos, região ascendente em direção à orelha. Movimento ascendente na região anterior do pescoço e lateral do pescoço, a aplicação do produto. Lembra do colo, aplica bem nas mãos e filtro solar, Patrícia. Certo. Tá vendo, gente? Muito interessante. Então, agora vocês já sabem fazer massagem para ir para festa, para balada, já sabem aplicar corretamente o creme, né, no rosto. Você tem alguma dica de algum produto, assim, um exemplo caseiro para dar uma tracionada, digamos assim, a argila faz esse efeito tensor? Faz. A argila faz, porque por que ela faz essa tensão? Porque você sempre aplica argila misturada a algo, um conteúdo líquido, que pode ser um chá de camomila, pode ser um chá de alecrim, numa pele oleosa, pode ser, vamos falar assim, de chás diversos, às vezes com um pouquinho de chá ou de óleo essencial. Quando você aplica a argila sobre a pele, eu vou dar uma dica muito legal para você, Patrícia. Faça isso, inclusive, no seu consultório. Ao aplicar argila, nas maçãs do rosto, você, com a mão enluvada ou com o pincel que foi autoclavado, aplica argila neste sentido, que é o sentido correto da musculatura. Se você aplicar argila no contorno do lábio, que vai aplica fazendo este movimento com a mão, aplica neste sentido a argila. A argila no pescoço, aplica para cima e aplica neste sentido lateral. Nos olhos, você aplica fazendo este movimento. Faz esse movimento com o pincel. Ó. Faz este movimento com o pincel para cima. E sabe o que você faz, Patrícia? Põe um pouco de argila nesse sentido, ó. Nesse sentido. Aplica argila em direção ao couro cabeludo. Sabe por quê? Na hora que ela secar, ela vai secar fazendo este movimento para cima, e como você aplicou argila neste sentido também, ela vai fazer um movimento de secagem para cima e secagem para lateral. Aqui, ela vai secar fazendo a órbita. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer este movimento de abertura. Se você aplicou nesse sentido, ela não vai secar para baixo, ela vai secar fazendo o movimento para cima, o mesmo na órbita. O que eu quero dizer? Quando você quer que essa máscara faça uma tensão, você deixa ela secar um pouco mais. Quase que totalmente. Porque aí, sim, ela vai fazer uma tensão sobre a sua pele. Se você quer que a sua pele haja fazendo uma hidratação, você atire com ela mais úmida. Não deixa secar muito.
Ou dar Tira uma ela mais borrifadinha, úmida. né? Para deixar um pouquinho mais Dá tempo, uma pode ficar borrifadinha. borrifando para prolongar Exatamente. esse tempo. Exatamente. Numa pele oleosa, você também tira ela um pouquinho mais seca, porque a argila, ela vai tirar resíduo de oleosidade de dentro do folículo para fora, que é mais ou menos o que a gente faz quando cai óleo na roupa. Quando cai óleo na roupa, o que se aplica? Talco. Quando você aplica talco, o que acontece? É o talco que vai para o óleo ou é o óleo que vai para o talco? Responde. Você lembra? É o Provavelmente é o óleo. óleo que vai para o talco. Exatamente. Quando você faz com que o óleo vá para o talco, a gente chama esse processo de adsorver. Então, quando a máscara de argila seca numa pele oleosa, ela tenta diminuir a oleosidade de dentro do folículo, então ela adsorve gordura. É diferente de absorver. É bem interessante. Sim, é super interessante. Efeito Lichtenstein, todo mundo gosta, né? Vou ativar agora os Exatamente. comentários para ver se as pessoas gostaram, se estão com Mais alguma uma dica. dúvida, alguma coisa. Mais uma dica, Patrícia. Se você quiser incrementar a argila, você pode pegar uma gaze úmida numa solução ou num chá e aplica argila na pele. E estica. Deita e fica esperando ela secar. Aplica argila, a gaze, neste sentido. Espera ela secar. Pega a gaze e aplica neste sentido, em direção à orelha. Espera ela secar. É muito legal. E aí, a ação, quando você está deitada, a ação da gravidade, ela te empurra para baixo. Por isso que quando a gente está deitada, quando se levanta, a pele fica toda esticada. E aí você fica rezando para a ação da gravidade não te empurrar para baixo de novo. E aí você repete esses exercícios, essas manobras no dia seguinte, faz de novo a máscara de argila. Legal, você já está trabalhando de novo a sua pele. Como nós mencionamos sobre a argila, muitas pessoas estão perguntando qual que é a cor, qual que é a cor. A vermelha e a rosa é mais indicada, né? Exato, a vermelha ela é estimulante, ela também, o vermelho ela traz mais sangue para o meio, né? A verde ela é mais calmante, se tiver azul ela é mais calmante, né? Então, antigamente nós tínhamos uma rosa, que inclusive ela vinha da Itália, não tem mais, eu acho que não tem mais no Brasil. Ela, quando você aplica, ela promove um hiperaquecimento, porque ela tinha substâncias termoativas que levava a peles atônicas ou peles que não tinham estímulo circulatório eficiente para trazer um certo rubor a essa pele. Então, assim, é bem legal. Eu gosto muito da argila, é bem legal. Faça uso mesmo. A lama preta, que seria a preta, ela é uma das mais completas em termos de minerais, né? Exatamente, exatamente, porque ela tem um aporte de mineral importante, além do que também ela tem uma função de remover sujidade da pele. E se ela formar borbulhas, como tem muitas máscaras que a gente conhece muito, essas borbulhas fazem com que haja um trabalho de micelas sobre a região da pele. E é bem legal, é bem legal. Gente, olha aí quantas dicas maravilhosas. Foi um grande prazer. Pessoal, com certeza vocês gostaram, né? Vamos ver agora, gente, de onde vocês estão falando. Vocês têm alguma dúvida? Ela foi maravilhosa ou não foi, gente? Com certeza. Ó, verdade, gostei. Tem muitas pessoas, sim. Tem muitas pessoas pedindo para salvar essa live, pedindo, implorando, por favor, deixa salvo, porque você é maravilhosa, gostaram muito de sua massagem, para deixar aqui que as pessoas vão querer fazer todos os dias. Sabe o que eu vou fazer, Paty? Eu vou pedir para a Jaqueline Petrini, que é uma querida também, nossa, que é do teu tempo de faculdade, ela está salvando todas as lives para mim. Essa nossa live, ela fica 24 horas. Eu não sei se você está conseguindo salvar. Você está conseguindo salvar suas lives? Ou não? Por enquanto, nós nem tentamos. Hoje você pode nos ajudar e salva essa daqui, deixa salvo, porque todo mundo está pedindo.
Então, eu vou salvar, eu vou pedir para a Jaque me ajudar a salvar, porque ela está fazendo essa gentileza de salvar todas as lives e depois, a única coisa é que as mensagens, elas desaparecem. Só fica o nosso bate-papo mesmo da nossa live. Mas eu vou salvar para Não você, tem tá bom? problema, vamos fazer o seguinte, olha só, gente, vocês que estão aqui, tem mais de 700. Aqui no Instagram, nós temos quase 250 mil inscritos, mas lá no YouTube, nós temos mais de 3 milhões de inscritos, 3 milhões e 400. Então, Uau. já vou te fazer o convite para quando normalizar, você fazer uma live dessa lá no YouTube comigo, com mais de 3 milhões de pessoas te vendo. Muito bom, Patrícia, vai ser muito legal. Obrigada pelo convite. Olha, eu parabenizo pelo teu crescimento, pela tua expertise. Continue sempre estudando muito. Eu sei que é um trabalho árduo você manter uma página no YouTube, atender cliente. Eu tenho a minha página no YouTube, mas como a questão Isso que eu ia da perguntar. aula... Qual que é a sua Então, página? E seu... chama Estética com Fátima. Ela está um pouco parada agora, mas vai no meu Instagram, porque eu tô subindo todas as minhas gravações para o Instagram, para o IGTV, e meu IGTV, meu Instagram é M. Fátima Lima Pereira, né? Eu vou escrever aqui para vocês, e eu estou subindo todas as minhas lives. 15 então, segundos. Então você anota aí, porque ela vai fechar, então não vou escrever. É M. Fátima Lima Pereira, me acompanha lá, eu vou ter o maior prazer de colaborar com você, tá bom? Gente, ela foi maravilhosa, obrigada, uma boa noite para vocês e todo mundo. Vai